os prefeitos e a chegada dessa conclusão de que essa decisão, né, da redução das passagens na região? Na verdade, nós estamos acompanhando São Paulo e o governo do estado de São Paulo ao reduzir na capital e nas meios de transporte do estado para R$3. Também vamos acompanhar no ABC, né, com exceção de Rio Grande da Serra, que é uma realidade diferente. Rio Grande da Serra para R$2,90, as demais cidades R$3. E é importante deixar claro que isso sangra as cidades porque nós havíamos concedido o benefício da redução do PIS/COFINS, ou seja, do zeramento do PIS/COFINS na cobrança de transporte, quando reduzimos de 3,30 para 3,20. Ao reduzir para 3, é aumentar um sacrifício das cidades para com o transporte. Seguramente cada cidade vai ter que se adequar na sua peça orçamentária, seja em cancelamento de investimento, seja em cancelamento de eventual serviço. Não há milagre fazer. O que vai acontecer em São Paulo vai acontecer também nas cidades que tiveram que, na prática, acompanhar São Paulo. E a reação dos empresários de ônibus, vocês já tiveram contatos com eles? Os empresários de ônibus é o de menos. Se você diz que não vai, você vai ter que subsidiar essa redução. Não tem outra maneira de fazer. Até porque se você quer passar para a empresa de ônibus, o que ela vai fazer? Ela vai precarizar o trabalho, porque não tem milagre a fazer. Não é? Se você quer uma boa qualidade de um serviço, você tem que precificar esse serviço e ver o que é possível. O que é necessário aqui é o governo federal, o governo do estado aumentar a desoneração de impostos que se cobra para baratear, para poder ter esse benefício. É preciso discutir o transporte público no país como um todo. Em todos, ou seja, na maioria dos países desenvolvidos, o transporte público é altamente subsidiado. É preciso enfrentar esse debate no Brasil. Já tem um impacto de quanto São Bernardo vai ter que desembolsar? No caso de São Bernardo, o impacto é de 13.800.000, adicionalmente. Nós já gastamos mais de 30 milhões de subsídio com a atual tarifa. Nós vamos ter que adicionar mais 13.800.000 de subsídio. Ou 13? 13, 13,8. 13.800.000 por ano. Mas agora não há espaço para reduzir um pouco, pelo menos, a margem de lucro dos empresários sem precarizar o sistema? Isso não É o que eu digo, o seguinte, se houvesse, eu já teria feito, né, no ajuste da concessão, não tem milagre a fazer. Veja, você tem os vários custos estabelecidos na planilha, você tem salário, você tem material rodante, pneu, combustível, manutenção, investimento, né? Você tem que respeitar uma idade média dos veículos. Nós aumentamos bastante o tamanho da frota por exigência nossa, então você tem limitações aí. Se você embute uma redução para cima, você repassa para a concessionária, o que ela faz? Ela vai precarizar o trabalho. Ela vai tirar ônibus da linha, ela vai demitir gente, ela vai andar com pneu careca, essas coisas todas que nós não vamos admitir, porque isso seria colocar o usuário em risco, isso nós não vamos fazer. Agora é preciso debater cada vez mais como manter uma cidade ativa, em pleno funcionamento. Por exemplo, se eu falar, esse ano não vamos mais fazer recapeamento de rua e operação de tapa-buraco, isso aí é exatamente o mesmo preço que se tem desses 13.800.000. Então você poderia, ok, só que eu vou deixar a cidade emburacada? Não, não posso. Então é preciso olhar como se faz a gestão de uma cidade como um todo. Não há milagre, né? Porque se de uma ponta eu não posso aumentar os impostos, como que eu aumento a arrecadação? Se eu diminuo a arrecadação por um lado, eu diminuo o investimento por outro. É disso que se trata. E representam quantos por cento do orçamento geral do município esses 13 milhões? Pouco importa isso. Tudo que você reduz, você reduziu de investimento, porque não tem milagre para fazer. Se é 1, se é 2, se é 2,5, se é 10, pouco importa quanto representa. É o total de 13.800.000 de investimento que você deixa de fazer. Maria, como é essa conta da desoneração dos impostos? Quanto é em percentual isso? O PIS/COFINS representou a redução que nós fizemos de 3,30 para 3,20. Então repassamos na plenitude
né, a tirada do PIS/COFINS da cobrança das empresas. Se você tirar ICMS, teria que calcular quanto que é o impacto, mas você tira ICMS, você tira de outros itens que eventualmente ainda tem imposto federal, então tudo isso você pode ir repassando para ir reduzindo. Ou é preciso fazer o que o Haddad já propôs, inclusive, que é criar um fundo para financiar subsídio no transporte público. Não é, por exemplo, você aumentar 10 centavos no preço do combustível, gasolina e etanol, que é veículos de passageiro individual. A municipalização, né? Do CID, seria isso? Não, criar adicionalmente, né, um recurso para destinar para subsídio do transporte público, para investimento no ônibus, nos corredores de ônibus, no metrô, no trólebus, no monotrilho, né, assim sucessivamente. Então você criaria condição de baratear ainda mais a passagem. Você precisa encontrar uma forma de financiar isto, né? O que não dá é para repassar para as cidades do jeito que está, porque as cidades já estão no sacrifício. O Haddad, por exemplo, isso que ele fez, dificilmente, não sei como que ele vai fazer a cidade rodar. Com aumentar 1,5 bilhão de subsídio, vai para 1,5 bilhão de subsídio em São Paulo, é um negócio meio desesperador até. Só como presidente do consórcio, teve alguma cidade, algum prefeito que demonstrou mais preocupação por conta desse impacto financeiro para o senhor? Toda a cidade, todos os prefeitos demonstraram muita preocupação. Isso sangra as cidades de forma indistinta. Umas de forma mais agravante. Se você já tem uma situação agravante, ela vai agravar ainda mais, né? Você pega a situação de Mauá, seguramente vai ficar mais grave a situação de Mauá. Agora, qual a condição política de não fazer a redução? Né? É preciso considerar também que o ABC tem um salário superior, né, aos ganhos trabalhistas, o contrato de trabalho da categoria aqui é superior, por exemplo, a São Paulo. São Paulo, Osasco, Guarulhos, assim sucessivamente. Os prefeitos chegaram já a fazer uma estimativa pensando em ABC, quanto seria do subsídio? Dá para ter uma ideia? Tem que calcular cidade por cidade. Eu sei que o meu estava com o cálculo pronto, é de 13 milhões e 800, Santo André deve ser a ordem de 10 milhões, assim sucessivamente. Aí cada cidade, a partir do número de passageiros, né, que transporta por ano, é que você chega nesse cálculo e quanto vai custar. Né? E, prefeito, qual a avaliação do senhor em relação às últimas manifestações que nós tivemos aqui em São Bernardo do Campo, principalmente ontem? Veja, a manifestação, primeiro nós temos que considerar que elas são legítimas, tá certo? Em Estado democrático, como é o caso do Brasil, manifestação ela tem que ser considerada natural, né? E ser valorizada, inclusive. Agora, é preciso separar o que é manifestação, muitas vezes até o estado de espírito. Eu relato de muita gente que o pessoal, tá legal, estamos aqui manifestando, vamos brincar, mas como se fosse para uma partida de futebol. Não é, pessoal? Muita gente está indo para uma manifestação como se estivesse indo para um jogo de futebol, para uma peça de teatro, coisa parecida, né? E tem uma pequena galera, felizmente a minoria, né, que estão saindo para fazer baderna, quebrando lixeira. Eu não posso aceitar a lógica que alguém esteja revoltado contra a lixeira. Não é lugar das pessoas depositar a bituca do cigarro, a latinha de guaraná, a embalagem do cigarro, coisa parecida, alguém ir lá e quebrar porque está revoltado contra a lixeira, não é possível. Né? Ou contra o ponto de ônibus, ponto de táxi, ou contra a vidraça, né? Ou o próprio ônibus. Isso não faz sentido, porque isso é patrimônio público. Né? Isso não é um cidadão de bem que faz uma coisa dessa. Não é uma manifestação para o bem, isso é baderna, isso é vandalismo, isso aí a polícia precisava ser mais enérgica com isso. Não espancando, mas aprendendo. Né? Acho que é disso que se trata, porque nós temos que separar quem quer fazer arruaça de quem quer se manifestar. A manifestação ela tem que ser respeitada. E recapitulando, todas as cidades do ABC, R$ 3,00 e Rio Grande da Serra, R$ 2,90, é isso? Exatamente. É isso aí. O senhor pretende ir para Brasília, tentar conversar com o presidente? Não, veja, nós temos que... Eu vou falar com o Zé Fortunati, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, da qual sou secretário-geral, para a gente buscar organizar esse debate do transporte, não somente em São Paulo, mas em caráter nacional,
de como debater isso, envolvendo os governos dos estados, envolvendo o governo federal e os municípios, de como a gente busca organizar isso para o futuro. Não adianta, agora está dado, né? Agora está dado, cada cidade tem que encaixar o seu prejuízo, vamos chamar assim, e aí organizar para o futuro a sustentabilidade do sistema. E a modernização do sistema é a melhoria da eficiência. Nós precisamos caminhar para um transporte público mais eficiente, com mais qualidade. O senhor já tem uma ideia em São Bernardo de onde seriam retirados esses 3 milhões? Em que área? Algumas ideias, mas ainda eu pedi para os técnicos trabalhar, nós vamos ter que pedir sacrifício de todas as secretarias. A busca sempre, o gestor, o melhor corte a ser realizado é corte de custeio. Nem sempre é possível. Seguramente sobrará para algum tipo de investimento. Né? Por exemplo, o carnaval custa 1,5 milhão por ano para São Bernardo. Né? Tem que pensar se eu mantenho subido para o carnaval ou não, para citar um exemplo. Né? Mas nós temos que 1,5 milhão carnaval para 13.800.000, né? Porque é esse ano e ano que vem, né? Atualmente esse ano. Né? Ano que vem repica, né? Mais 13.800.000. Perfeito, desculpa, só para finalizar a minha parte. Agora, eu sei que é muito cedo para pensar nisso, mas em algum momento vai ter que ser discutido até um novo reajuste, que acontece normalmente a cada 2 anos no ABC, né? A gente sabe que normalmente ano eleitoral isso acaba não acontecendo. Isso só deve acontecer provavelmente em 2015? Nós vamos ter que avaliar. Se mantendo 2015, que eu disse, mantendo 2015, o ano que vem repete 13.800.000. Esse ano não dá 13.800.000, esse ano vai dar a metade. O ano que vem, 13.800.000, não tendo reajuste, né, que é nós retiramos na prática o reajuste. Né? Então, houve aumento das despesas e manutenção das despesas lá em 31 de dezembro de 2012. O novo valor começa a partir de segunda? A partir do dia 1º. Do primeiro? Isso. A revogação para aquele valor anterior de 2,90 não chegou a ser discutida, né? 2,90? Isso, anteriormente Não. era 2,90. Então, São Paulo. Por que Não. São Paulo começa dia 24 e aqui começa dia 1º? Porque São Paulo tomou decisão em dias diferentes e nós tomamos decisão de deixar fechar o mês, facilita a vida de todo mundo. Até por causa de planilhas? Exatamente. Cartões diferentes. Isso, também de exatamente, bilhetagem, né? exatamente. Então deixa fechar o mês que facilita para as empresas adequarem, né? Ok? Perfeito, obrigado aí pela Obrigado. atenção, viu?